tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra está. Boa noite. Mais uma vez, com muita alegria, nós estamos juntos, juntas, para ouvir a palavra de Deus, para meditar a palavra de Deus e, especialmente, para pôr em prática essa palavra na nossa vida. Nós fizemos, durante 4 encontros, o estudo, a reflexão da meditação da carta de São Paulo aos Gálatas. Nós tivemos oportunidade de juntos meditarmos e percebermos como o nosso apóstolo Paulo tinha uma preocupação enorme de fazer com que o Evangelho fosse bem compreendido e bem vivido. Nós vimos que a carta aos Gálatas é o verdadeiro Evangelho de Paulo. É uma carta belíssima falando do grande valor dessa vida de Jesus, a nos ensinar a caminhar, desta vida que se entregou por nós, de sua morte, de cruz e ressurreição. Hoje, nós vamos completar essas reflexões. Por quê? Compreender o Evangelho deve nos levar a viver esse Evangelho. Quando nós fazemos a nossa meditação, nós fazemos o momento de oração e do compromisso. Não tem como desvincular a oração da ação, o Evangelho da vida. Por isso, nós vamos meditar o Sermão da Montanha, que também é conhecido nosso, mas que vai merecer uma meditação maior, um exame de consciência, um pedido de perdão, para que a gente possa, após entender claramente a mensagem do Evangelho, a gente possa entender como viver esta mensagem. Então, no Evangelho de Mateus, esse Sermão da Montanha é o primeiro sermão de Jesus. Pega os versículos 5, 6 e 7. Hoje, nós vamos começar com Mateus 5, de 1 a 16. Antes de tudo isso, nós vamos ouvir a oração de São Francisco, que nada mais é do que as bem-aventuranças. Vamos ouvir com atenção e rezar juntos com essa oração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A nossa pastoral bíblica está muito feliz. Começamos eu, o César e a Fabiana. Depois veio o Joaquim. E hoje vamos com muita alegria, aumentando esse grupo. E se mais gente quiser participar, vai ser muito bom. Agradecer que o Bisão... Boa noite, viu, Bisão? Boa noite, Regininha. Agradecer que você agora faz parte também desse momento bíblico nosso. E para encantar o nosso momento com a palavra de Deus, nós vamos ouvir a leitura do texto pelo Bisão. Então, vamos ouvir Mateus 5, versículos de 1 a 16. Jesus viu as multidões, subiu à montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês, por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. É um texto bem conhecido nosso. Então, a coisa mais importante diante desse texto, lembrando da carta aos Gálatas, conhecemos bem o que é o Evangelho, a gratidão que temos que ter pelo amor
desse Deus que se entrega por nós para nos garantir a vida eterna, nos garantir estar com Ele. Então, para a gente fazer a reflexão, seria praticamente fazer um exame de consciência. Porque a bem-aventurança, na verdade, é o caráter do cristão. O que é caráter? Aquilo que eu vivo, aquilo que eu testemunho e que o outro vê em mim. Por isso, se nós vamos fazer esta meditação, vamos começar pensando num exame de consciência. E por isso, peçamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que sejamos realmente iluminados pelo Espírito Santo para pedir perdão quando nós não entendemos bem ainda como ser verdadeiramente filhos de Deus, seguidores de Jesus Cristo. Quando nós pegamos as bem-aventuranças, nós vemos uma coisa muito interessante, já no primeiro e segundo versículos, que falam que Jesus subiu ao monte e sentou. E quando ele sentou, os discípulos se aproximaram dele e sentaram à sua volta. Por que Mateus fala que ele subiu ao monte e Lucas vai falar que ele falou embaixo, não falou que subiu ao monte nenhum? Porque para o povo judeu, lembra que Mateus fala com os judeus, o monte é o lugar sagrado. E quando o mestre se sentava num monte, num lugar sagrado, esse sentar significava uma coisa muito importante que ia ser ensinada. Então, o que Jesus está fazendo é nos ensinando como viver os seus ensinamentos, como viver como filhos de Deus. Aí ele começa com a primeira bem-aventurança, quando ele fala bem-aventurados os humildes, algumas Bíblias, pobres de espíritos, porque verão a Deus, deles é o reino de Deus. O que quer dizer pobres de espíritos? É a gente ter a coragem de pensar, sem Deus nada sou. E se vocês verem bem, pessoas muito humildes, que sofrem, que têm às vezes uma dificuldade muito grande em viver, eles são os primeiros a dizer, Deus vai me ajudar. Então, a gente coloca toda a nossa confiança em Deus. Felizes somos nós se dissermos, sem Deus nada sou. O nosso primeiro pedido de perdão. Quantas vezes, Pai, a gente vai tomando as iniciativas sem ouvir a vossa orientação. Perdoa-nos, Senhor. Aí ele continua dizendo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que choro é esse? É um choro de reconhecimento das falhas, dos pecados, dos afastamentos de Deus, tanto nosso como à nossa volta, no mundo que a gente vive.
E a gente chora pedindo a Deus que nos liberte desse mundo que nos afasta de Deus. O choro pelos afastamentos de Deus. E quanto que a gente tem visto. Então, é o momento, veja que a bem-aventurança é uma coisa que quer formar o meu modo de ser diante de Deus. Sem Deus nada sou. E quando vejo o que acontece à minha volta, o que eu às vezes faço, eu choro, eu sofro. É o reconhecimento do pecado e a busca do perdão. Depois ele continua e fala que felizes são os mansos. O que é ser manso? O cristão não discute, não berra, não levanta a voz. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. Jesus era manso, mas a firmeza de atitude é constante. Então, o que ele está querendo dizer para nós? Mansidão que traz firmeza de atitude, firmeza diante daquilo que eu quero viver, que eu reflito, que eu conheço da palavra de Deus. Então, é o sim, sim, não, não. Depois, felizes os que têm fome e sede de justiça. Por que que ele usa essas duas palavras? Fome e sede. A vida precisa do alimento para a sobrevivência. Precisa da água. Sem alimento e sem a água, nós estaríamos mortos. O que é a justiça nesse texto? É uma fome, é uma sede diante das injustiças que a gente presencia. Nós não podemos nos calar. Nós temos que, com mansidão e firmeza, estarmos firmes diante das injustiças que ocorram à nossa volta. É a questão da fraternidade, da solidariedade, é estar atento ao mundo que a gente vive. E não silenciar, ter sede e fome. Hoje, eu acredito, e sei que eu também passo e faço isso, nosso pecado de omissão diante de tanta injustiça que a gente vê ao nosso lado. Aí ele continua e ele liga essa justiça com a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos. O que é ser misericordioso? É ter olhos e ouvidos que enxergam e que ouvem o sofrimento do outro. É se pôr no lugar do outro. É ser misericordioso. Então, veja como tem uma ligação. Eu choro diante das coisas que vejo. Eu tenho que ter coragem de buscar essa justiça e vai ser fundamental eu ter olhos e ouvidos para sentir o que o outro sente. Que exame de consciência para nós.
quanto pedir perdão para Deus. Quantas vezes nos omitimos. Quantas vezes silenciamos. Quantas vezes queremos não enxergar o que a gente deveria enxergar. Eu peço nesse momento, perdão, Senhor, perdão. E ensina-me a ser feliz, me comprometendo a colocar esses comportamentos na minha vida, no meu testemunho de vida. Aí ele fala que é feliz quem tem, que é limpo de coração. O que é limpo de coração? A Bíblia fala que o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Então é só parar para pensar quantas vezes a nossa boca fala coisa que o nosso coração está cheio e que magoa a Deus. Como está o nosso coração? É hora de pedir para Deus que Ele limpe nosso coração, que Ele coloque a sua mão, que Ele coloque o Espírito Santo bem lá dentro e que repreenda os nossos pensamentos, nossas palavras e nossas omissões, para que a gente seja limpo de coração. Perdão, Senhor, porque precisamos muito, muito do vosso amor para ter esse coração que o Senhor espera da gente. Depois ele fala, bem-aventurados os pacificadores. O que é pacificador? É o contrário daquele que faz confusão. A gente já viu e sabe disso, quantas famílias que se desentendem e, em vez de harmonizar, tem aquele que põe fogo. A gente fala, ajuda a jogar um pouquinho mais de gasolina no fogo, na confusão. O pacificador é aquele que é capaz de perceber a situação e tentar levar a harmonia e não aumentar a confusão. Que mundo nós estamos vivendo? Famílias que precisam dessa pacificação, filhos desrespeitando os pais, pais desrespeitando filhos, pessoas amigas, tão amigas que de repente se afastam por qualquer mal entendido. Então, pacificador é aquele que busca isso, busca essa harmonia. É um ponto, às vezes, difícil. E o melhor momento para pacificação tem que ser precedido de oração. Nós temos que fazer oração para que a gente consiga pacificar. Porque, às vezes, não é fácil. Principalmente nas famílias hoje em dia. Depois ele fala que a gente tem que ter coragem. Por quê? Se a gente viver tudo isso aqui, nós vamos ser perseguidos. Se a gente realmente começar a querer justiça, a falar o que deve ser justo, a falar o que é errado diante do projeto de Deus, nós vamos ser perseguidos. Vamos ser perseguidos. É só a gente pensar um pouco. Então,
o nosso pedido de perdão pela fraqueza nossa de não conseguirmos viver totalmente esse caminho do caráter que Jesus espera da gente. Então, a nossa oração é isso. Perdoa, Pai. Perdoa, para que a gente possa ser o que agora o Bisão vai ler para a gente. A continuação até o versículo 16, do 13 ao 16. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada. Serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles sejam as boas obras que vocês fazem, e louvem o Pai de vocês que está no céu. Ele completa a bem-aventurança dizendo quem somos nós. Então, essa leitura orante tem que nos fazer pensar o que esse texto fala para mim. Então, quando ele fala que nós somos o sal, é tão simples de entender. Quando a gente esquece de pôr sal na comida, a comida fica sem sabor. Um cristão que pode até ser uma pessoa de muita oração, mas que não tiver ação, ele fica sem sal. Tem que ligar atitude com a oração, porque a oração nos põe em comunhão com Deus, e a ação nós vamos testemunhar e levar Deus neste mundo que a gente vive. Olha que lindo o que Jesus fala para nós. Eu dei para vocês a receita de levar o sabor onde você estiver. Então é bom a gente pensar que sabor nós somos quando a gente está em um determinado lugar. Depois ele fala da luz do mundo. Eu acho tão bonito à noite, quando a gente pega uma estrada, uma noite, e lá longe você começa a ver uma luzinha aqui, uma luzinha lá. De repente você vê uma porção de luzes acesa na escuridão. É bem o sentido do cristão. Nós somos essa luz neste mundo que lá na bem-aventurança disse que choram. Bem-aventurados os que choram. Nós vamos chorar diante de tanta coisa que a gente vê e que a gente faz, e vamos iluminar, vamos viver a nossa fé, vamos testemunhar esta fé. Essa é a nossa meditação de hoje. Senhor, nos perdoa. Perdoa pela nossa fraqueza
pela nossa fragilidade humana, tão longe de ser aquele divino que o Senhor está em nós com o seu Espírito Santo. Nos fortalece, Pai, a nossa vida. Dá-nos entendimento, compreensão e força para entender essa caminhada. E nos perdoa no vosso imenso amor. Gratidão é a nossa palavra pela nossa salvação. E ensina-nos, Pai, a caminhar, buscando colocar em nossa vida em prática as bem-aventuranças, para que sejamos sal onde estivermos e luz iluminando onde estivermos. Nós vamos ter agora o nosso compromisso. E vocês vão ver que eu pulei lá para o capítulo 6 e fui lá no versículo 19 para fazer a nossa sugestão. Por que eu pulei? Porque ele começa falando que a gente tome cuidado para não ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Então, às vezes, a gente está tão preocupado com tanta coisa que a gente esquece do que é mais importante. Por isso, a meditação dessa semana é esse outro texto, que é muito rico e que dá para meditar sozinho. E não só esse texto. Tem uma sugestão que eu gostaria de deixar, que vocês continuassem o capítulo 5. Sabe por quê? Ele é muito conhecido nosso e nós precisamos ver como nós estamos vivendo aquilo que está sendo falado nesses textos. Se a gente está chorando ou se está aceitando. Obrigado por vocês terem nos acompanhado mais uma vez. Que Deus nos ilumine e que, se mais pessoas quiserem fazer parte dessa equipe, a gente gostaria muito. É só entrar em contato, que quanto mais a gente trouxer pessoas, mais a gente vai estar atingindo esse objetivo nosso. Um trabalho de equipe e de pastoral. Boa noite, que Deus nos abençoe. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra Tua palavra está nas ondas do mar, tua palavra está no sol a brilhar. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está.